inovação aqui dentro do grupo Build Vita, né? Como é que foi criar uma área nova numa empresa de um segmento da construção civil que teoricamente é um segmento tão tradicional? Aí, se vocês puderem se apresentar para o pessoal. Perfeito, Gui. Brigadão novamente pelo convite. Aí é um prazer estar com vocês aqui nesse segundo encontro também, na minha segunda participação nesse caso. Meu nome é Diógenes, como o Gui bem introduziu. Hoje eu atuo como coordenador de inovação. Estou aproximadamente há 2 anos e 3 meses já no grupo Build Vita. E para mim foi bem especial começar. Esse é o meu primeiro emprego, inclusive. Então, começar dessa forma já em um desafio tão grande que é inovar dentro de duas grandes empresas e mais ainda no mercado da construção civil. Então, acredito que muito do que a gente falar aqui hoje, espero que toque as pessoas que estão ouvindo aí de uma forma bem legal e que provoquem elas a seguir até por esse caminho mesmo da inovação. Bacana, Didi. Bom, eu sou o Herbert, faço parte, tenho o orgulho de fazer parte desse grupo, o Build Vita. Entrei anteriormente na área de TI e com a expansão da inovação, que a gente vai contar um pouquinho a história, vim a atuar como Scrum Master dentro das squads, que é uma área que a gente tem de desenvolvimento, e hoje atuo também como responsável por um papel dentro das squads, que são os Product Owners. Mais para frente aí a gente vai entrar um pouquinho no detalhe do que é essas realidades squads dentro de um grupo de incorporadoras, como que funciona isso dentro de uma área de inovação. Como o Diógenes falou, espero que toque isso positivamente aí as pessoas. Legal. Eu sei que eu entrei na empresa há menos tempo que vocês, né? Tô há 1 ano e 4 meses e eu lembro muito bem que quando eu entrei na empresa a gente tinha uma área de inovação, né? Lá de cultura de garagem com o Kim, com o Diógenes, que tinham 2 pessoas e agora eu vejo a equipe não para de crescer. A gente, 1 ano depois, aí tá com mais de 40 pessoas nesse time. Então, se vocês puderem contar um pouquinho pro pessoal como é que foi isso, da onde que surgiu, da onde que veio a ideia de se criar uma área de inovação pro grupo, como é que foi esse processo, assim? Nossa, Gui, fantástica pergunta. Herbert, se você me permite, gostaria até de começar já aqui. Hoje não tem pessoa melhor para contar desse início do que você. Que Você é chegou lá isso? e tudo o quê? É como a gente fala, no começo tudo era mato, brincando, turma. Mas é bem legal que a gente até começa com Once Upon a Time. Então, era uma vez, alguns anos atrás, os sócios da nossa empresa, eles fizeram uma viagem para o Vale do Silício também, então, para conhecer aquele berço da inovação, berço onde estão as empresas aí mais disruptivas de mercado, e eles voltaram com muitos insights aí para agregar dentro da companhia. E dentro dessas provocações, discutiu-se muito a criação dessa área de inovação. Então, essa área da inovação, ela começou aproximadamente 2 anos e, vamos falar assim, 6 meses, porque começou com o meu coordenador, que era o Kim Moriz na época, e hoje é meu gerente, no caso, né? E posteriormente ele me contratou. Então, assim, a gente já começou essa, como é que eu vou falar, essa parceria aí nesse desafio. Então, assim, uma vez que decidiu-se criar essa área, ela ficou inicialmente abaixo da TI, então a gente fazia parte da TI, ao lado da infraestrutura, ao lado do próprio projetos ali que estavam tocando mais integrações com a RP e os sistemas que a gente lida dentro da empresa. E de início, logo de início, a gente tem esse desafio que, cara, beleza, a gente está falando de inovação. A gente hoje, a Biojavita, ela não é só uma construtora, a gente é uma incorporadora, construtora imobiliária, então a gente faz toda a cadeia. A gente tem a oportunidade de, desde o momento da compra do terreno, até o momento que a gente está legalizando, está incorporando, até o momento que a gente está construindo e o momento que a gente está vendendo lá do outro lado da ponta. Então, assim, de início, um grande desafio que a gente teve, principalmente eu que estava entrando nesse mercado, vindo da academia, foi entender a maneira holística do nosso negócio, como ele funcionava de ponta a ponta, e começar a identificar essas oportunidades que surgiriam aí dentro, principalmente para trazer a digitalização para esse meio. Então, para a gente sempre legal, pô, o que a gente pode otimizar aqui, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aprimorar e ir além. Acho que isso era sempre algo que a gente começou muito a desenvolver nesse início. E aí essa caminhada foi árdua, acredito que nesse bate-papo nosso, a gente pode desenvolver mais esses 2 anos aí e 6 meses. Mas como você bem falou, Gui, a equipe cresceu bastante. O Herbert também foi uma pessoa que se juntou aí a nós e somou muito, muito, muito mesmo. Nossa equipe tem crescido cada vez mais. Isso é bem legal ver um time de pessoas que estão com um propósito tão alinhado, que estão querendo, estão se entregando também para aquilo ali. A gente fala muito sobre propósito dentro da nossa empresa. E eu acredito nisso. Acredito que o propósito está muito linkado aos valores que a gente está gerando e é o que a gente está entregando para os nossos clientes, sejam eles quem for. Eu acho Legal. legal, só fazer uma ponderação, Gui, Aham. porque como eu entrei inicialmente na TI, né,
Aí eu conheci o Diógenes, o cara que não parava na cadeira dele. O Diógenes era um cara que estava vivenciando todas as áreas, porque ele tinha um papel muito forte ali de disseminar a cultura de inovação pelas áreas. E quando a gente fala do início, agora vocês estão escutando quem não participou do início fazendo parte da área, mas sim como um telespectador, vamos dizer assim. Eu vi o Diógenes muito entrando nas áreas, entendendo projetos, as dificuldades, as dores, trazendo isso para o mercado aí, vendo soluções, trazendo o pensamento de inovação para dentro das áreas e não fazendo por eles. Então, é muito um processo de entrar, meter a cara como o Diógenes fez e transformar isso em cultural dentro da empresa. Acho que seria até legal explorar um pouquinho disso aí, Diógenes, para você contar um pouquinho como foi essa fase aí. Nossa, não, Herbert, fantástico. Obrigado pelas palavras, bro. Uh, Inicialmente, como eu falei, turma, a gente tinha esse desafio, legal, vamos começar a inovar, mas a gente vai inovar por onde? Qual vai ser a nossa base? Então, assim, no primeiro ano, a gente pivotou várias vezes o nosso modelo de trabalho. Eu enxergo que esse hoje é uma habilidade que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu, que a gente gosta de permear também entre as outras áreas, entre as pessoas, que é a capacidade de você se adaptar. Então, cara, legal, a gente falava, inovação, a gente vai trabalhar dessa forma. No mês seguinte, a gente já testava aquilo ali, já validava e já pivotava, ó, isso aqui não funcionou, a gente precisa mudar esse modelo. E a gente mudava, e a gente mudava, e a gente mudava. Acredito que no primeiro ano aí a gente chegou a mudar 10 vezes a forma como a gente trabalhava. Mas assim, se mudar 10 vezes, não quer dizer que a gente deixou de entregar valor em nenhuma delas, não. A gente sempre estava focado em duas premissas muito fortes. A primeira é o design centrado no ser humano. Então, a gente sempre tem um cliente no foco, sempre entender as pessoas. E a segunda eram as premissas do ágil, que aí o Herbert também pode explorar muito bem isso daí. Então, a gente sempre tentar fazer o máximo possível para entregar o valor da melhor maneira, para estar validando aquilo ali em pequenas entregas e não esperar daqui a, sei lá, 6 meses algo estar pronto e a gente ver que aquilo não era o que a gente queria. Então, a gente sempre tem muito forte esses conceitos das provas de conceito de, cara, vamos fazer acontecer, vamos colocar a mão na massa, vamos descobrir errando. Se a gente errar, não tem problema errar. Acho que nunca foi o que a gente quis passar que você não deve errar. O que a gente quis passar é o seguinte, cara, beleza, você errou, vamos aprender com esse erro o mais rápido possível e vamos aprimorar. Errar é humano. Permanecer no erro aí, que é outra história. Legal. Eu queria explorar um pouquinho, né? Eu sei que vocês têm um modelo de trabalho um pouco diferente, organização em squads e tal. Queria pedir para vocês contarem um pouquinho para o pessoal como é que está organizado essa área de inovação e fazer um paralelo com o restante da empresa, né? Porque a mesma questão que você comentou da agilidade, como é que foi para as pessoas que, como a gente comentou, né? A construção civil é um setor tão tradicional. Como foi a visão delas, assim, ver essas metodologias novas? Trouxeram as questões de design thinking, design sprint, que assim muitas áreas não conheciam, me surgiu ali e agora a gente vê difundido aí por várias áreas, realizando várias sessões. Como que foi isso? E aí, Herbert? Você tem propriedade demais para falar sobre isso. Posso completar, tenho certeza. Diógenes, vamos lá então. Jogou a bomba no meu colo. Eu vou iniciar aqui falando e vou entrar no detalhe mais na parte das squads, que é onde eu atuo hoje. Mas vamos lá, eu vou fazer vou dar alguns passos atrás e contar um pouquinho de como eu comecei a interação ali junto com a inovação, né? O Diógenes, ele era muito um hub ali também da inovação. E aí, durante um período, a gente foi ver algumas questões de design sprint. Então, ajudei a fechar, mesmo não estando na área, fechamos a primeira design sprint que rolou dentro da empresa, para a gente validar um produto e tal. Foi ali a minha primeira interação real dentro da inovação, mesmo não sendo inovação. Depois disso, a gente teve assim, eu vejo, toda vez que eu vou contar a história aí da área de inovação, eu conto que o trabalho deu tão certo, apesar de tantas vezes ser pivotados, o trabalho deu tão certo que a gente partiu para um momento de expansão. E o que veio nessa expansão, né? Então, a gente tinha uma área onde tínhamos 2 representantes, que eram o Kim e o Diógenes, e a gente expandiu para 3 verticais. Quais são elas? Uma é uma parte de spin-offs, que fomenta o empreendedorismo, que a gente tem um programa chamado Impulso, que, poxa, o colaborador tem uma ideia muito bacana, pode se tornar um produto, pode se tornar uma startup, pode se tornar um serviço. Ele entra nesse programa, que é o Impulso,
participa, tem diversas fases, desde explorar o problema, validar no mercado, e ao término você pode ver a ter como sócios os sócios do Grupo Build Vita. Então, é um programa excelentíssimo que fomenta empreendedorismo. Então, essa é uma das áreas da inovação. Nessa expansão, a gente teve a área de squads, mas eu vou falar por último. Então, eu vou falar da área do DI. Então, a área do Diógenes continuou inicialmente com aquele propósito de disseminar a cultura de inovação, e aí passou um pouco a ser cultura de garagem. E aí eu peço para que você conte um pouquinho do momento atual, Diógenes, para depois eu retomar para as squads. Fechou, maninho. Engraçado quando você falar cultura de garagem, né? O porquê desse nome aí. A gente adotou até esse conceito da cultura de garagem, até vindo um pouco do Vale do Silício também, que muitas das startups nasceram das garagens, então a garagem tem muito disso, tem muito do mão na massa. Então, a nossa área, quando se tornou a cultura de garagem, né, a gente começou a expandir, o Rafael Toniello veio também para junto, e o Estevão Simões também veio somar bastante. O que a gente fazia? A gente ia muito a fundo nos problemas e identificava os problemas raízes que as áreas estavam enfrentando, desafios que eles traziam para a gente, e a gente sempre levava de uma forma que a gente conseguisse prototipar e tangibilizar aquilo. Então, esse era o objetivo da cultura de garagem, era a gente entender os problemas, quebrar esses problemas em problemas menores e começar a pensar uma forma da gente tangibilizar essas entregas. E isso aconteceu como? A gente entrou muito forte nos hubs de inovação, então a gente estava muito no Cubo, estava muito no Habitat Bradesco, estava muito no Novo Lab em São Carlos, e a gente estava se conectando com muitas startups. Então, assim, o interessante da startup é que ela nasce muito com o foco no cliente e os dados. E ela tem aquele sentimento de crescer, ela quer crescer muito. Então, assim, quando a gente chegava junto, apresentava a nossa empresa, apresentava uma solução, eles chegavam junto até nós e até adaptavam o roadmap deles às nossas necessidades. Então, assim, hoje, se você olhar para dentro da empresa, eu vejo que a gente foi muito bem sucedido nisso, em disseminar essa cultura. Hoje, trabalhar com startup não é uma coisa tipo, são startup. Não, cara, vamos procurar uma startup. A startup tem outro ritmo, ela vai conseguir trazer, ela vai conseguir agregar valor. Eu acho que isso é uma sementinha que a gente plantou e que deu muito certo. E essa é a cultura de garagem, foi a cultura de garagem, né? No momento atual, até para minimizar, no momento atual hoje, a gente está com foco em produtos. Nós somos uma área hoje de produtos. A gente está trabalhando muito o conceito da transformação digital, seja por novos produtos digitais ou serviços digitais. Então, a gente está lançando alguns produtos aí, está trabalhando muito nesse discovery aí, que é para descobrir os problemas que a gente tem, como as pessoas interagem com as soluções que a gente já tem dentro da empresa, e, paralelo a isso, como a gente poderia criar uma solução que agregasse o maior valor possível para ela. Então, assim, esse é parte do nosso trabalho. Inclusive, vem muita novidade por aí, eu só posso falar isso, fiquem ligados. Bacana, Diógenes. Entrando um pouco mais no detalhe, então, da área de squads, a gente tem uma área dedicada à construção desses produtos. Então, como o Diógenes falou, a gente identifica a oportunidade de um produto digital, então a gente cria uma ou mais de uma squad para a construção desses produtos digitais. Então, em agosto do ano passado, a gente iniciou com a primeira squad. Já começou a operar, teve a primeira sprint, a gente trabalha no modelo ágil, depois eu posso entrar um pouquinho mais no detalhe, mas a gente começou com a primeira squad, que era voltado para os nossos consultores. Como o Diógenes falou no início, a gente tem toda a cadeia, incorporação, construção e parte de imobiliária também. Então, um sistema, um produto voltado para os consultores acompanharem sua comissão, suas vendas e tudo mais. Então, essa foi a primeira squad. Em outubro do ano passado, a gente já estava com a PO, que é um dos papéis dentro desse formato que a gente atua, contratada para a segunda squad, que era uma voltada para o cliente, o portal do cliente. No início deste ano, a gente já estava com a terceira, que é voltado para um sistema já existente, que é o sistema que sustenta todo o nosso comercial, um sistema de vendas. Estamos aí expandindo a nossa estrutura, né, expandindo o número de squads aí de acordo com novos produtos que vão entrando. Só para entrar um pouquinho ali no detalhe, hoje a gente trabalha com modelo ágil, mais especificamente com o framework Scrum, onde a gente tem os times e cada time tem um cara que olha para negócio e transforma aquilo do negócio para desenvolvimento de um software. E esses times produzem e têm entregas frequentes. De squads estamos com 3, demos o start da quarta hoje, inclusive, da quarta squad, e temos um time que atua
como gestão de especialidade, gestão das pessoas por especialidades, que é o System Team, onde a gente tem um cara que é responsável pelo PO, esse sou eu, a gente tem uma pessoa que é responsável pelos front-ends, outra pelo back-end e outra pelos designers. E é um time multidisciplinar que tem autonomia, mas pode consultar esse System Team por questão de senioridade, especialidade nos temas aí. Então, essa expansão veio com uma pegada muito forte da digitalização, como o Diógenes falou. Então, para a digitalização, a gente anda criando produtos digitais. E de olho, assim, a gente fala muito de ecossistema aqui dentro, então, pensando na digitalização da nossa empresa, mas também como a gente pode contribuir isso para o mercado, tá? Então, assim eu resumo minha fala sobre as squads, que tem muita coisa lá dentro. Exatamente. E falando desse modelo, vocês veem que teve alguma dificuldade, assim, vocês enfrentaram alguma resistência por parte da empresa, né? Porque, de novo, quando a gente fala da construção civil, acho que tem muita gente que tem aquele estigma de que, putz, é um mercado tradicional. Eu vejo muito a questão dos desenvolvedores. Eu mesmo entrei na empresa também para trabalhar na área de TI, né? Eu sou formado em ciência da computação. E aí fica com aquela, nossa, eu quero trabalhar numa startup, eu quero trabalhar num Google, e aí a hora que eu ver umas vagas, nossa, construção civil, eu acho que isso não é legal. E também falar um pouquinho da nave, né? Eu sei que o que é a nave, que a gente vê aí, o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, tem algum de vocês sabe que a área de inovação tem esse codinome aí. Como é que funciona isso? Não, fantástico, Gui. Isso é bem legal você ter falado, que é até um case meu aí também. Eu mudei de Alagoas para cá para fazer mestrado, e quando eu entrei eu vi a maravilha que era a empresa, e eu sempre estava tentando trazer o pessoal, até da própria USP também, fazer aquela conexão. Galera, a empresa é muito legal, tá? E o pessoal sempre questionava, pô, mas a empresa da construção civil, o que você vai fazer lá? Você vai formatar computador? Você vai trabalhar na obra? Eu falo, cara, putz, a obra da Build da Vita é super tecnológica lá. Você vai lá, tem N processos que funcionam, tem uma ferramenta incrível hoje. Assim, tem muita coisa que a gente dá para trabalhar. Quando eu começo a falar da nossa empresa, o pessoal fala, putz, não tem uma vaga para trabalhar lá? Então, assim, eu vejo que muito disso é aquela primeira barreira que a gente enfrenta, né? Que, cara, legal, a gente tá inovando, a gente tá disruptando o mercado dentro da construção civil, mas não somente. A gente está abrindo para N empresas hoje do grupo aí, como, por exemplo, a Próxima Porta, a própria Fili, enfim. Isso prova como a nossa malha está crescendo também, como as oportunidades dentro dessa rede, dentro desse grupo, são diversas. Então, assim, sim, hoje a gente ainda enfrenta um pouco de dificuldades, porque a gente está consolidando ainda toda essa forma de se comunicar com as pessoas que estão, assim, como é que eu posso falar, com os desenvolvedores. Então, assim, a gente tem que ter uma forma diferente de se comunicar com eles. Normalmente são pessoas mais novas, mas tem de todas as idades também. Eu falo pessoas mais novas, porque o pessoal saiu da academia, então, pô, quer ir para o mercado, e a galera acha que para o mercado tem que ir para startup, que startup tem a pessoa anda de short, o pessoal tem mesa de ping-pong. E você vê que hoje a nossa empresa tem muita coisa a oferecer para esse pessoal. Então, muito do nosso primeiro passo é desmistificar isso, é vender o nosso propósito, a nossa visão que nós queremos chegar, e principalmente como nós somos acolhedores e como tudo aqui dentro você cria seu futuro. Você tem N raízes que você pode criar e que você pode seguir. Para falar da nave, eu acho que o Everton é uma excelente pessoa também aí, eu posso ficar completando. Beleza, então me ajude aí a completar. Mas sempre quando eu falo da nave, eu falo assim, nós não nascemos, não expandimos a área de inovação para ser apenas uma área. Nós temos uma ambição, a gente tem um propósito grande de que é se tornar, e já estamos aí como um labs de inovação dentro do grupo Build Vita. Então a gente não está aqui, vamos ser mais um, não. Queremos ser os caras ali da inovação. E a nave, assim, a gente falando de cultura agora, a gente tem fortemente a cultura ágil permeando todas as áreas. E dentro da sub-área de squads, principalmente porque a gente tem um modelo, né, tem um framework Scrum rodando. Porém, processo, framework, não leva a nada se isso não virar cultural. Então, a gente tem algumas premissas, a gente tem alguns trabalhos muito fortes voltados para a cultura dentro da nave. Então, algumas premissas nossas, entender o core do negócio, porque se a gente não entender o que exatamente o grupo faz, a gente não consegue criar soluções e produtos digitais que resolvam a real dor. A gente tem trabalho em equipe, lute por ela. Poxa, a equipe é grande, como o Gui falou aí no início, né? A gente expandiu de 2 pessoas no início, agora para 40. Temos que trabalhar em equipe.
entre outras premissas que a gente tem. A agilidade vem muito forte nesse sentido, e hoje o mercado fala muito sobre a ágil, e a ágil nada mais é do que uma filosofia, né? Uma forma, são valores e princípios que norteiam as nossas ações. E a gente trabalha muito forte isso, e aí o Gui perguntou sobre dificuldades. Cara, existe sim dificuldade, porque é um modus operantes diferente, é um modo de entrega diferente. É aquele modo que o cliente não faz só um pedido, o cliente entra na cozinha para cozinhar junto ali muitas vezes. Então é um modo diferente que a gente tem que criar e disseminar essa cultura lá dentro. Então existem diversas ações que a gente faz para nossa cultura não ser somente dentro da nave, mas também para permear dentro da empresa. A gente dá treinamento, a gente faz troca, bate-papo aí. Eu sei que o Diógenes fala com diversas áreas aí, sempre está fomentando esse pensamento, como o Diógenes falou inicialmente, errar rápido, porque errar é normal, gente, mas a gente não pode permanecer no erro, por isso a gente pivota as formas e tudo mais. Então é uma cultura muito forte que a gente traz aqui dentro, a gente tinha metas atreladas, inclusive, a essas premissas, né, para a gente reforçar a necessidade disso tudo. Bom, Diógenes, complementa um pouquinho aí sobre a nave. Tá mudo, Didi. Frase mais falada da quarentena. Nossa, tá no mudo, opa. Não, melhor introdução é impossível, Herbert. Em suma, pessoal, é muito do que o Herbert falou. A nave é o ambiente de inovação do grupo Build Vita. Então, assim, eu vejo hoje que muito do que a gente quer passar para vocês nesse bate-papo aqui é até antes disso que é inovação. Então, assim, inovação, na minha visão, e o que eu prego muito com as pessoas, é gerar valor. Então, é você entregar valor para o cliente, para o consumidor, para quem quer que seja. E a nave é uma ferramenta para isso. Hoje, a gente está trabalhando de uma forma que nós temos dentro da nave uma arquitetura propícia para desenvolver produtos digitais, em que a gente tem todo um ecossistema ali dentro, onde a gente cria um ambiente favorável para as pessoas desenvolverem com a gente. Então, como o Herbert falou, a gente traz o cliente para desenvolver dentro de casa, traz o cliente para desenvolver dentro da cozinha, para cozinhar com a gente. Então, assim, a gente envolve muito mais as pessoas no processo, e tudo isso que a gente falou, ele tem um objetivo maior ainda, que é trazer assertividade, que é trazer confiança. Então, quando a gente vai até a área do produto vai até as áreas, entender os desafios, seja por design thinking, que eu vi que o pessoal já falou muito sobre isso, design sprint, inception, posso falar a noite toda aqui ferramentas que a gente utiliza, mas que todas elas, se você só falar, se você não aplicar, vão ser só ferramentas. Então, assim, essas ferramentas, o objetivo dela é trazer confiança para isso, é a gente entender o problema da forma mais crua possível e, a partir daquilo ali, a gente atacar ele de uma forma certeira. Então, hoje, a gente está criando dentro da nave esse ecossistema, esse ambiente. Então, assim, eu deixo também para o grupo Build Vita as portas abertas para vocês conversarem com a gente. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente adora problema, então, por favor, tragam problemas, tragam desafios. A gente trabalha muito com isso. Muito no conceito, e a gente estimula muito para os nossos desenvolvedores da nave, galera de produto, enfim, a participar muito de hackathon, porque o hackathon é muito aquele conceito de você ter o problema e você trabalhar ele, você validar rápido. Então, eu vejo que é algo que está muito no nosso cerne, que está muito na nossa cultura, não só da nave, como Build Vita também. Então, é isso. Boa, fantástico. E a gente está aqui na Semana de Cultura. Para quem acompanhou as nossas outras palestras, acho que já conseguiu conhecer um pouquinho do que a gente vivencia, né, do nosso jeitinho de ser. E uma das coisas que a gente fala muito na nossa empresa é da questão de que a gente acredita muito em pessoas, né? E a gente fala bastante que a inovação ela não é sobre transformação digital, não é só sobre tecnologia, mas ela é muito sobre pessoas. Mas um ponto que eu queria que vocês abordassem para a gente encerrar também, já que a gente tem mais 2 minutos, é a questão de como vocês veem que essa cultura que a gente tem dentro da empresa, de flexibilidade, a questão que vocês falaram do errar é uma coisa que a gente prega muito na empresa como um todo e não é só vista na área de inovação. E até o Diógenes comentou da questão dos sócios terem feito a viagem para o Vale do Silício, né? Alguns diretores foram também, foram bastante gente da empresa que fizeram essa caravana. Então, como essa cultura de inovação que surgiu, essa questão da flexibilidade facilitou a área de inovação a se desenvolver tão rápido, né? Vocês acham que tem uma relação disso tudo? Não, com certeza. Acredito que o desenvolvimento da área de inovação, Gui, ela está relacionada diretamente com toda a empresa. A gente teve um trabalho árduo lá no começo, éramos 2 pessoas, a gente cresceu muito o nosso time, como eu falei, a gente não parou de entregar valor. Então, assim, uma característica muito forte da inovação é a comunicação, são pessoas. Então, assim, você tem que realmente entender o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa almeja, se o que ela quer, o que ela precisa.
Então, todo esse relacionamento que a gente criou com toda a empresa foi um relacionamento muito, muito favoroso. Então, assim, a gente trabalhou muito e teve muito uma troca de conhecimento. A gente nunca ficava, pô, vou criar gargalo, nossa, isso aqui não faz sentido, não vou priorizar isso aqui. Não, a gente sempre procurava ter uma solução ali, seja com parceiro, seja com stakeholder, para trabalhar aquela dor. E quando não dava, turma, eu não estou conseguindo agora. Então, assim, era sempre ter essa confiança, sabe? Então, Gui, cara, desculpa, eu não estou conseguindo agora. A gente pode falar semana que vem e a gente senta junto e estrutura isso daqui? Você não, Gui, eu tenho um parceiro aqui do startup, pô, ele faz isso aqui muito legal, vamos trazer ele aqui para a gente conversar? Então, assim, não era... Nossa, não vou falar para você que foi fácil, não, foi muito difícil. Tá sendo muito difícil, porque os desafios eles vão se renovando, e eu acho que é isso que dá o nosso gás, é isso que dá a nossa animação. Afinal, os desafios nunca acabam. E eu vejo que esse vai ser um caminho que a gente vai perpetuar muito mais, e principalmente os principais favorecidos vão ser não só a Build Vita, mas todas as empresas de grupo. E no futuro, como o Herbert bem falou, uma vez que nós consolidarmos os nossos produtos, fazer muito bem o arroz com feijão dentro de casa, que eu vejo que a gente já está entregando muito bem, a gente pode começar a procurar novos mercados. E por novos mercados eu falo mundo. Então, assim, eu vejo que isso é uma gotinha no oceano que a gente está explorando agora. Diógenes, só para fechar até, você fala muito bem, dá até orgulho aí de ouvir você falando. Louco. E eu concordo muito com o que você disse. Eu acredito fortemente que as pessoas promovem a inovação, não é a tecnologia. A tecnologia é só um meio de conseguir isso. Então, as pessoas promovem a inovação. Então, para fechar, essa é a mensagem que eu acho que a gente poderia passar aí. Fantástico. Legal, pessoal. Então, muito obrigado aí, Herbert, Diógenes, pela palestra incrível. A gente encerra o dia de hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou. Amanhã tem mais. Acompanhem a gente que tem muito conteúdo bacana. Valeu, pessoal. Valeu, turminha. Abraço. Boa noite. Até a próxima. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.